Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos um encontro com você e você um encontro aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, no versículo 10. Esta é a nova série, de lições bíblicas. Um povo, uma missão, múltiplas formas. É bom ter você com a gente aqui nessa nossa jornada do estudo semanal da Escola Bíblica. Olha, por gentileza, compartilhe o nosso link, deixe o seu like na nossa programação, se inscreva no nosso canal TV Promessa RS. Você já é inscrito? Nós temos o alvo aí de dobrar até o final do ano, pelo menos o nosso número de inscritos aqui na nossa TV, tá bom? Compartilhe aí, vai, se inscreva ainda hoje aí, TV Promessa RS. Depois disso, ative o sininho para que você seja avisado, melhor digo, de todos os nossos programas, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje para estudarmos a lição de número 4, que tem como título Um Povo, o Propósito da Unidade. Temos hoje a alegria de contarmos novamente com a presença do pastor Fábio. Pastor Fábio, que é o responsável pela Promessa Atlântida aqui no litoral do Rio Grande do Sul, né, pastor? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, esposo da missionária Eliane, pai do Abner e do Oliver. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Fábio, por mais uma vez estar aqui com a gente. A nossa gratidão também aos irmãos lá de Promessa Atlântida por estar liberando o pastor Fábio, para estar aqui com a gente na nossa Escola Bíblica do Sul. Como é bom tê-lo aqui com a gente. Muitíssimo obrigado, pastor. Seja muito bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente novamente. Vou deixar aí à vontade para você dar aí sua saudação aqui para os nossos irmãos da TV Promessa RS. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes. Vamos lá, Vamos continuar na nossa jornada aí, nessa nova lição bíblica, que com esse tema, Um povo, uma missão e múltiplas formas. E hoje, vamos aí continuar nesse propósito aí, Hoje no propósito da unidade. Então vamos degustar essa palavra, nos alimentar dela. Com certeza será bênção para a nossa vida, como já tem sido nessas lições. Amém, amém. Verdade, pastor. Eu sempre digo que essência, pastor? Unidade, Quanta coisa boa nós já aprendemos aqui, ao longo dessa jornada, dessas semanas passadas, Bênção do nosso Senhor, bênção mesmo. E a gente vai continuar aí falando um pouquinho sobre a unidade, essa proposta de Deus para a sua igreja. Pastor Fábio, lição de número 4, um povo, o propósito da unidade, é o propósito de hoje aqui, de discutirmos um pouquinho, sobre essa questão. Temos aí o texto básico, a introdução. Por gentileza, nos ajude aí, introduz aí o estudante da Escola Bíblica do Sul a respeito da nossa lição de hoje, pastor, por gentileza. Muito bem, pastor. A nossa lição bíblica, essa lição, um povo, uma missão e múltiplas formas, ela está subdividida aqui em 3 blocos, E nós iniciamos na lição de número 1, o primeiro bloco, e com a graça de Deus estamos concluindo hoje na lição 4, que é esse primeiro bloco, onde vai falar de um povo, que está falando sobre a unidade. Agora, a partir da próxima lição, da lição 5 até a lição 9, se não me falha a memória, o tema será missão agora, a partir da próxima, e depois da 10 até a 13 será umas múltiplas formas. Então, hoje, nós estamos aqui, iniciamos na primeira lição, sobre o tema unidade, e vamos concluir hoje aqui, com a graça de Deus. Lembrando que esteve com a gente no começo, Na pastor? primeira lição. Primeira lição foi o pastor Fábio. Estamos encerrando esse bloco com o pastor Fábio. Graças a Deus. Graças então vamos a continuar Deus. nessa unidade aí, E concluir essa etapa aqui, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Fábio, nós temos aqui, na parte que segue, explorando o tema,
fechando esse primeiro bloco sobre o povo, um povo, né? Temos sobre o espelho da unidade, a missão da unidade, temos ainda os obstáculos da unidade. É uma lição bem importante, como todas as demais, né? Tem muita coisa boa aqui para a gente extrair hoje, compartilhar aqui com os ouvintes da TV Promessa RS. E como as perguntas elas remetem a esses comentários, eu vou aqui ganhar tempo, né? Como eu sempre digo, direto aqui as perguntas, são 4 perguntas, para que a gente possa criar esse link aí com os comentários, tá Amém. bom? Primeira pergunta, pastor Fábio, ajuda a gente aqui. Com base em João 17:21, no item 1 do comentário, de que maneira a igreja, ao espelhar a unidade da Trindade, pode contribuir para a compreensão de Deus no mundo, especialmente em um contexto de instabilidade e egocentrismo? Muito bem, né? Então, de que maneira a igreja, né? A igreja, ela espelha, né? Ela espelha essa unidade, né? E a unidade, ela nasce criada por Deus, né? A unidade criada por Deus nasce no coração de Deus, tanto é que lá no Gênesis, Deus ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, né? Então, Deus já entendia que havia um propósito para que o homem não andasse solitário. Mas aqui a pergunta, ela diz, né? Como que a igreja pode contribuir para essa compreensão? Nós vivemos num mundo hoje, um mundo polarizado. Vivemos num mundo polarizado. A política é polarizada, as ideologias são polarizadas, né? Ou você é daqui ou você é de lá. Ou você concorda, se você concordar com isso, você tem que discordar daquilo, né? Você não pode concordar com isso e concordar com aquilo ao mesmo tempo, né? Porque daí você está em cima do muro, porque aí você não sabe de que lado que você é uma pessoa sem opinião. O mundo está polarizado. E a igreja, né, nesse mundo polarizado e egocêntrico, né? O mundo está polarizado, instável e egocêntrico. Então, as pessoas, você tem que tomar posição de um lado, você não pode ser uma pessoa equilibrada, ou você tem que ser 8 ou 80. Né? Se você for 8, né, isso vai causar uma irritação nos do 80. Se você for 80, você vai ser inimigo mortal dos que são 8. Então, no meio disso tudo, né, a igreja como um espelho, né, diz aqui um espelho, ao espelhar a unidade, ela pode contribuir, né, muito, né? A igreja ela vai fazendo isso, ela vai explicar, né? A igreja se posicionando, uma igreja equilibrada, uma igreja, né, que não entra nessa polarização, não entra nessa guerra de ideologia, guerra partidarista. Como diz a nossa lição aqui, a nossa comunhão não se dá por meio de ideias, por meio de sentimentos, coligações ou gostos políticos, né? Mas nós, né, a nossa unidade, ela se dá por meio da vontade de Cristo, né, com a finalidade de revelar Deus ao mundo. Então, é um grande desafio para a igreja isso, né? É um grande desafio, mas a igreja, através desse equilíbrio, eu sempre digo, a igreja ela não é de direita, a igreja não é de esquerda e a igreja não é de centro. A igreja ela é do alto, né? Ela é do Pai das Luzes. Né? Ela segue os princípios de Deus e ela procura, né, levar a todos e entender a todos, mas sempre colocando os princípios de Deus. Então a igreja ela procura espelhar, né? Ela procura mostrar. É possível, né, dizer que se a comunidade de fé, se a comunidade da fé vive em unidade, então é possível existir essa verdadeira unidade, mesmo nesse mundo polarizado. E a igreja é quem demonstra isso ao mundo, né? Mesmo nesse mundo de tantos, né, tantos partidarismos, é possível o povo viver unido e viver bem, adorando a Deus. É interessante, pastor, que é possível, e a gente sabe que é um exercício, sim, mas essa possibilidade, até porque o mundo espera essa moderação da igreja mesmo, né? Porque o mundo ele já está polarizado, como você disse, é um negócio inacreditável, né? E a igreja ela tem que ser, quem sabe, esse ponto de equilíbrio, né? Que a igreja, que o mundo precisa ver, o mundo precisa mesmo olhar para a igreja e ver na igreja
uma referência de graça, de misericórdia, desse ponto de equilíbrio, né? Onde os extremos são evitados, onde que a gente consiga, a despeito de todas as diferenças, Sim. né? Obviamente, mas que ela consiga viver essa união, né? O mundo precisa ter essa referência, a igreja precisa ser mesmo essa referência, né, pastor? O mundo precisa ver na igreja esse equilíbrio, Uhum. né? E essa disponibilidade em andar em unidade, né? Apesar das diferenças. É, isso vai contra o quê? O egocentrismo. Né? Isso vai Uhum. contra o egocentrismo. O egocentrismo, né? Você tem uma opinião e todo mundo tem que ter a sua opinião. E aí você polariza tudo. Quem é da minha opinião vem para cá, quem não é vai para lá. Né? E o cristão, a igreja de Cristo, ela aprende a ouvir as opiniões, a entender as opiniões e a concordar ou discordar das opiniões de uma maneira tranquila, serena e respeitosa. Isso faz toda a diferença, né? Faz Porque o nosso todo. Deus é assim, né? Nosso Deus é assim. É. Olha aí, né? Que desafio gigante, que bênção. Graças a Deus. Vamos então aqui, pastor, caminhamos um pouquinho aqui para a segunda. Você concorda com a frase? O amor de Deus se faz concreto para a humanidade por causa da afeição, do cuidado mútuo e do fruto da unidade da igreja? Qual é o maior exemplo da igreja para a comunhão? Aí pede aqui para que nós leiamos alguns textos e também o item 2. Concorda, pastor, com essa frase? Concordo porque né, essas três coisas aqui são importantes, né? A afeição, Afeição. né? A afeição não quer dizer você concordar com tudo, né? Mas você ser afetuoso. Uhum. Né? Você não tratar aquele que não concorda com você ou que não concorda com a sua ponto de fé como um inimigo. Né? Você tratar com afeto. E então, através da afeição, do cuidado mútuo, né, que a igreja tem, né? A Bíblia diz assim, né? Fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, né? Mas a Bíblia diz fazer o bem a todos. Então a igreja, ela não, o cuidado dela, ele é mútuo entre os irmãos, né? Uhum. Acolhei a todos, né? Uhum. Mas a igreja cuida também dos de fora. A igreja não, ela não ignora, né? E isso mostra o quê? Isso é uma demonstração, né, de amor e humildade, né? O amor de Deus se faz concreto através disso, porque Cristo, ele morreu por todos. Ele não morreu apenas pelos seus apóstolos. Ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu por aqueles soldados romanos ali, né, que debochavam dele, que ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, né, demonstra essa afeição, né, esse cuidado mútuo, né, da igreja e o fruto, né, e do fruto da unidade. Então, é quando a igreja ela demonstra na prática essa unidade. Então, aqui, né, e quem é o maior exemplo? Né? Qual foi o maior exemplo da igreja, né, para a comunhão? O maior exemplo é Cristo. Cristo é o nosso exemplo, né? Cristo é o nosso exemplo de acolhimento, Cristo é o nosso exemplo, né, de não ter aquele coração condenador, mas um coração acolhedor. Né? Não ter aquele coração condenador. E eu acho interessante, né, quando Jesus ele vai lá e chama Pedro na beira do rio, Uhum. né, na beira do Mar da Galileia, lá pescando, vocês vão vir comigo. E passa um tempo, ele vai lá e chama Levi. Pedro e Levi eram inimigos. Né? Eram dois polos ali. Né? Pedro não gostava de Levi, porque Levi tirava o pouco que Pedro tinha. Né? E aí Jesus chama esses dois e consegue trabalhar para que eles andem juntos. Né? Dá um exemplo para eles, olha, eu amo você, mas eu amo aquele lá. Aquele que você chama de traidor, eu amo. Aquele que você, né, talvez você está extorquindo, eu amo também. Então, consegue trazer aqueles dois, transformá-los e fazê-los frutificar na unidade. Então, Jesus é um exemplo supremo, né, para a igreja de que realmente o amor de Deus se faz concreto para a humanidade. Por quê? Por conta da afeição que a igreja que segue a Cristo, que procura ser exemplo, né, ser o espelho de Deus na humanidade, né, o cuidado mútuo dessa igreja e do fruto da unidade da igreja. Nós podemos experimentar aí, agora nesses dias,
essa questão do cuidado, né? Uhum. A igreja cuidando dos seus, que passaram pela questão da nossa enchente, que teve aí, né? Enchente no Rio Grande do Sul. A igreja cuidou dos seus, mas cuidou dos de fora também. A igreja cuidou-se, né? Cuidando uns dos outros, dos irmãos que foram afetados, mas também cuidando dos de fora. Dos de fora. Né? Cuidando, acolhendo, ajudando, levando, né? Um trabalho maravilhoso aí que a igreja tem feito para a glória de Deus. Né? Não para que a igreja seja reconhecida, ou o pastor falando de tal, ou o irmão falando de tal receba o mérito, né? Mas para que essas pessoas saibam, olha, existe um povo na terra que não está preocupado se eu era dessa religião, daquela religião, se eu era de esquerda ou de direita. Eles vieram aqui, me acolheram, me abraçaram, eles me demonstraram, fizeram concreto para mim o amor de Deus. E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. No meio dessas tragédias todas, isso se faz maravilhoso. É a igreja, né, demonstrando ao mundo né, com eficácia esse amor maravilhoso de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Amém, amém. Olha que coisa linda, né? Graças a Deus, graças a Deus. Caminhamos aqui um pouquinho, Vamos então lá. vamos extrair bastante do pastor Fábio aqui, né? Discuta com a classe sobre o estilo de vida da igreja primitiva, conforme descrito aqui em Atos capítulo 2. Quais as características destacaram essa igreja como missional? Aqui também, além de Atos capítulo 2, a lição está pedindo para que nós recorramos ao item 2, né? Aqui do comentário, né? Então, qual é o estilo de vida? Falar um pouquinho sobre esse estilo de vida da igreja primitiva e as características que destacaram nessa igreja. Nós vemos que nós temos a igreja de Atos 2, ali, Atos 2, do 42 ao 47, como a igreja ideal. Né? Só que, além de vermos a igreja ideal, nós temos que ver também que ela era uma igreja real. Né? Porque às vezes nós vislumbramos aquela igreja como ideal, mas ela era real também. Né? Viver o que eles viveram ali não era fácil. Não foi fácil, Não, né? não. A gente pensa assim, muitas vezes, como eu queria ter vivido naquela época. Olha só, a igreja unida e tal, né? A igreja, todo mundo junto, todo mundo no mesmo propósito. Hoje em dia não é assim e tal. A gente fala isso, mas foi fácil, será, para eles viver assim? Foi fácil para aquela igreja viver dessa forma? Então aqui a gente vê assim, ó, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Né? Diz ali que eles perseveravam. Se havia perseverança, é porque não era fácil. Né? Eles perseveravam. Né? Nessa perspectiva da missão, o propósito da unidade também é demonstrar essa imagem, né? Manifestar essa imagem amorosa do Salvador, através do testemunho do Evangelho. Os que criam se mantinham juntos e tinham tudo em comum. Né? E o que isso fazia? O Senhor acrescentava-lhes a cada dia, né? Lá no versículo 47, o Senhor acrescentava-lhes diariamente os que iam sendo salvos. Então essa postura, esse estilo de vida era o outdoor da igreja. O estilo de vida, as pessoas olhavam aquele povo ali, ó, não é fácil a vida deles, né? Mas eles vivem juntos, eles se apoiam, eles se ajudam. Eles têm essa unidade, assim, eles gostam de estar juntos, eles se apoiam, eles se ajudam, eles abrem mão das coisas. Eles abrem mão de muitas coisas para poder se apoiar uns aos outros. Então, né, são características que diz aqui, né, se a gente pegar desde o versículo 42, né, até o 47, fala que eles perseveravam nas orações, perseveravam no partir do pão, em cada um havia temor, né? Perseveravam na comunhão. Então a comunhão era algo que exige esforço, são coisas que exigem esforço. A unidade da igreja não é algo automático. Né? A unidade da igreja é um estilo de vida, e é um estilo de vida que requer de nós um esforço, né, para podermos viver aquilo, porque você vai precisar abrir mão de algumas coisas, aderir a outras, ou manter a sua postura e saber que tem pessoas que pensam diferente, mas assim encontrar algo em comum que seja maior, que é o amor de Cristo, e viver juntos. Né? Então essas características, elas davam à igreja um caráter assim, davam à igreja uma visão das pessoas de desejo. Oh, é bom estar com aquele povo. É gostoso ouvi-los. Né?
É gostoso acompanhar a rede social daquele povo, né? É gostoso você acompanhar a rede social deles, porque você vê que eles estão juntos ali, que é muito legal, é gostoso você ver a alegria deles. Eles não têm muita coisa, eles não esbanjam luxo, mas eles demonstram um amor, um prazer de estarem juntos, que se torna uma propaganda, um marketing, né? O marketing da igreja é a sua comunhão, né? É o seu amor a Deus, a sua adoração a Deus, refletida nessa comunhão. E o Senhor acrescentava à igreja, né? Então a missão não era, né? Não era, eles não faziam missão, eles viviam missão. E a missão era fruto dessa unidade, né? Desse compartilhamento de tudo. Então aqui, né, é o estilo de vida. É o estilo né? de vida. E, pastor Fábio, algo que você citou aí que eu queria tentar explorar um pouquinho mais, né? Porque quando a gente fala assim, ó, que a unidade não é algo natural, é algo que você luta, né? Você luta, você tem que abrir mão, né? Você precisa entender essa questão do corpo. Olha, Cristo é o cabeça, aqui nós temos um corpo, esse corpo tem que estar bem ajustado, né? Unido, um ajudando o outro, um fortalecendo a fé do outro, sem nenhuma vaidade pessoal, né? A igreja primitiva, né? Nesse contexto, de fato, quando você diz assim, a gente fala assim, eu queria estar lá. Não era uma coisa simples, estavam sendo perseguidos, mortos, né? Aquela coisa toda, mas a despeito de todo esse cenário difícil, um cuidava do outro, e cada um tinha a sua opinião também, a sua formação, né? A sua profissão, que um é pescador, o outro é coletor de impostos. Você tem todo um ambiente que, se você olhar humanamente, a lente humana, você tem tudo para dar errado, para viver um conflito. Mas aí a questão de Cristo, né? A questão do nascimento, vai promover neles todo esse desejo de unidade. E colocando hoje em dia não é diferente, né, pastor? O ambiente daquela igreja primitiva, sem Cristo, seria um ambiente de total discórdia. Discorde. Com Cristo se torna um ambiente de unidade. De unidade. Né? Então a diferença que Cristo faz, né? É. A diferença que Cristo pode fazer em uma família, a diferença que Cristo pode fazer numa sociedade, né? Num conjunto de pessoas, né? A diferença que ele pode fazer, né? Aquilo que se torna discórdia, em Cristo se torna unidade. Unidade. Né? E eu vejo, pastor Fábio, porque assim, quando a gente coloca isso, ó, quando você fala na família, na igreja, é um negócio, é um exercício espiritual que dia a dia eu tenho feito, porque assim, eu acho isso fantástico, profundo, né? Quando a gente pensa assim, algumas igrejas, e aí eu estou dizendo igrejas de todas as placas, algumas igrejas, elas vão morrendo com o tempo. É um corpo que a enfermidade vai matando. Eu sempre digo, eu sempre faço assim quando estou falando em matéria de discipulado, né? O que mata as pessoas, ninguém morre de saúde, né? Nós morremos de enfermidade. Fisicamente, ninguém morre de saúde, a gente morre de enfermidade. Quando se fala de um corpo, um organismo que é a igreja, um organismo vivo, se estiver morrendo é porque está enfermo. Ele precisa ser saudável. Agora, uma igreja saudável, uma promessa saudável, ela vai crescer. Normalmente ela cresce. Mas por que às vezes ela regride, ela morre? Enfermidade. Aí essa enfermidade precisa ser curada pelo Evangelho. É só o Evangelho. E essa unidade, né, que você tem nos explicado aqui, nos ensinado de uma forma tão brilhante, se não tiver cuidado, vai gerar morte, porque ela vai ser desunida. Se você tira Cristo, pronto, então tem tudo para morrer. Essa comunidade ela só vai ser viva se Jesus estiver ali, que é o que aconteceu na igreja primitiva. Colocando para as igrejas de hoje, todo o cuidado que nós devemos ter, né? De não deixar Jesus de fora, porque senão a morte é certa, né? Eu acho interessante aqui, pastor, essa questão do estilo de vida. Citar um exemplo assim que nós podemos trazer para a nossa realidade. Um exemplo, por exemplo, uma família que está desajustada, né? Um casal que está desajustado, ou um filho que está desajustado com os pais, em rebeldia. Ele vem para a igreja. Ele chega na igreja, né? De alguma forma ele é convidado, essa pessoa vem para a igreja. Ele chega na igreja
ele encontra casais da igreja também, se é um casal. Uhum. Ele encontra jovens da igreja. E aí ele fica observando o jeito que aquele jovem trata seu pai, né? O jeito que aqueles jovens se tratam, o jeito que aqueles casais da igreja se tratam. Ele começa a observar aquilo e aí ele vai entrar eu vou dizer assim, numa bifurcação. Ele vai pensar, ou eu continuo do jeito que errado e vou me perder, ou eu vou abraçar esse estilo de vida deles, né? Esse estilo de vida deles, e eu vou levar esse estilo de vida aqui, que eu estou vendo aqui na igreja, eu vou aplicar na minha casa. Vou começar por mim, vou aplicar na minha casa. E ele leva aquele estilo que ele vê na igreja, aquela unidade, aquele amor, para a casa dele. E lá na casa dele, ele vai começar a aplicar aquilo. E ele vai ver que dá resultado. E aqueles lá da casa dele vão querer vir conhecer isso, né? Por que você está diferente? Não, estou indo numa igreja lá em que eu vejo o pastor tratar a esposa dele, a esposa do trator, o pastor o filho, o jeito que o pastor trata as ovelhas lá não é que nem os lugares que é carrasco, é um estilo, né? Não, ali é no amor, é muito gostoso estar lá. Você percebe amor, sinceridade, a pessoa recebe aquele estilo e vai para casa e leva aquilo. E lá ela começa a viver aquilo e aqueles que vivem com ela querem receber também, vem. E aí o Senhor vai acrescentando a igreja. Não precisa chegar lá e dizer assim, você tem que vir para a igreja. Não, a pessoa vai sentir prazer. Exato. Nós temos um hábito ali na igreja de Atlântida, que é um hábito que as nossas igrejas têm, que é toda ceia, né? Sempre quando há uma ceia, tem o momento da comunhão, que todo mundo se abraça, né? Todo mundo se abraça, aquele momento ali de comunhão, de você dizer para o seu irmão. Só que a gente faz todo domingo isso. Olha que benção. Todo domingo, né, tem um momento de você abraçar todo mundo. Então chega um visitante ali, e aí principalmente o visitante, ele chega lá, então todo domingo tem esse momento, canta aquele louvorzinho, né? Quão bom e quão maravilhoso é os irmãos verem união, né? Que maravilha pertencer a essa família, e os irmãos vão lá e abraçam a pessoa, ela se sente muito bem, né? E é simples, não é nada mirabolante, não é uma estratégia que foi dada, né, num curso grandioso de missiologia ou de isso, daquilo, né? É uma coisa assim tão simples, mas é um estilo que as pessoas vão aderindo, vão gostando, né? Já vimos o testemunho de pessoas que elas ficaram na igreja. Temos o testemunho de uma irmã que ela ficou na igreja por causa de um abraço, de uma vovozinha da igreja, uma senhorinha da igreja, abraçou ela assim, ai, que bom que você está aqui, deu aquele abraço gostoso, e essa irmã testemunhou, aquele abraço me fez ficar na igreja. Veio na hora certa, né? Imagina, um abraço, não foi assim, Jesus foi um abraço. Aquele abraço me fez ficar na igreja. Foi tão gostoso aquele abraço que eu falei, semana que vem eu quero voltar lá ganhar aquele abraço de novo. Olha né? só. É Jesus, né? É Jesus através da igreja. É, sim. É. E, pastor Fábio, está falando de abraço, então eu quero voltar um pouquinho no seu comentário, que quando você disse assim, a pessoa está aqui na igreja, ele olha um certo comportamento e ele abraça aquele comportamento e vai replicando. E quando ele replica aquele comportamento, ele vai mostrando Cristo para as pessoas. E isso cria desejo nas pessoas. Quando a gente pensa assim, ó, que a pessoa está abraçando, está se decidindo, né, por reproduzir uma atividade, um comportamento que está vendo em alguém, aí eu sempre penso aqui, quem sabe seria interessante, né, essa tomada de decisão. A gente decide, né? Ó, se nós quisermos a unidade, a gente precisa se decidir, que vou usar o seu termo, a gente precisa abraçar aquele comportamento. Porque não é simples a gente abraçar comportamentos que nos levam à unidade, né? A gente precisa renunciar a nós mesmos. Porque às vezes a gente quer vencer, a gente quer confrontar, e a gente quer de qualquer forma. Às vezes a gente acaba os comentários não sendo respeitosos, às vezes as postagens não são respeitosas, às vezes as palavras são ferinas. E aí, porque quer impor de alguma forma, e a gente acaba não contribuindo, a gente acaba não abraçando os bons exemplos. E para que a gente abrace os bons exemplos, para que a gente possa reproduzir a imagem de Cristo, tem que renunciar, né? Tem que ter o coração bem parecido com o nosso Senhor. Tem que vencer o orgulho, né? Tem que vencer o egocentrismo. Porque muitas vezes essas coisas que as pessoas elas trazem para o coração, egocentrismo,
que você vai analisar que geram contendas, que geram discórdias, que daí vem uma pessoa, né, e vê aquele estilo ali, né, quando você vai ver a fundo, são coisas tão supérfluas, às vezes são coisas materiais, é a posição de algo que está ali, é a posição de alguma coisa, é a tonalidade de algo, né, são coisas tão supérfluas que não valeria a pena você deixar a unidade por causa daquilo. Né? Então, aí você tem que abrir mão mesmo. Né? É o que Jesus disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa negar é esse egocentrismo, né? De ser o dono da razão e abrir mão em prol do semelhante. Isso é uma propaganda maravilhosa, né, do Evangelho. Pastor Fábio, se a gente fosse se alongar aqui, muita coisa. O assunto tem muito assunto aí. E tem uma bom, parte né? que agora que é meio complicada, pastor. Eu acho que vou deixar para o senhor. Eu vou fazer a pergunta para o senhor. Vamos fazer o contrário agora? Eu pergunto a quarta, eu pergunto e o senhor responde. Mas a gente ajuda aqui. Vamos lá. Olha ali, ó. Você entende que a desunião da igreja pode distorcer a imagem de Deus para o mundo? Quais são os obstáculos para a unidade da igreja, considerando o item 3 e aqui o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 3, de 1 ao 9? Pastor, aqui é algo muito sério, porque é algo que eu não posso, que eu preciso sempre fazer uma autoanálise. Paulo disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Si mesmo, né? E esse mesmo Paulo, ele fala, né, que nós somos um corpo. Ele fala que nós somos um corpo, né? O corpo tem muitos membros. Se todo o corpo fosse orelha, o que nós seríamos? Uma aberração. Né? Se todo o corpo fosse olho, né? Cadê o ouvido para ouvir? Né? Se todo o corpo fosse ouvido, cadê a boca para falar? Né? Cadê o pé para andar? Então, né, nós somos um corpo, temos que entender isso e ajudar, né, um membro que está cooperando comigo para ser um corpo, para andarmos juntos, entendendo, né, entendendo a sua posição, a sua situação, entendendo o seu estágio de santificação também. A Bíblia diz assim, acolhei aquele que é mais fraco na fé. Né? Acolhei o que é mais fraco na fé. Não para contendas, acolhei para ajudar ele. Para ajudar, né? gente. Então, infelizmente, né, muitas pessoas, né, até porque é inevitável, né? A Bíblia diz que é inevitável que venham escândalos, que haja problemas, é inevitável, né? Mas ele diz assim, ai daquele. Então, é o cuidado que eu preciso ter, né? A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, bem-aventurados os pacificadores. Então aqui, a pergunta, ela fala assim, cite os obstáculos para a unidade. Tem 2 obstáculos aqui que Paulo usa também, que Paulo fala, né? A igreja de Corinto, quando a gente começa a ler a carta de Paulo aos Coríntios, você se apaixona pela igreja de Corinto. Tem todos os dons, não vos falta nenhum dom. Nenhum dom. Povo pentecostal, povo de oração, né? Povo onde os dons se manifestavam. O capítulo 1, capítulo 2, você fica vislumbrando. Aí quando chega no capítulo 3, Paulo fala, não posso falar a vocês como espirituais, mas eu tenho que falar a vocês como carnais. Porque vocês, né, vocês têm duas coisas há em vocês que atrapalham a unidade. Que aqui ele cita, que em primeiro lugar, a imaturidade espiritual. Né? A imaturidade espiritual, ela leva a pessoa à carnalidade. O culto à personalidade. Né? Quando você começa a se destacar, então você esquece que é servo. Né? Quando você começa a receber honra e confunde ela com glória, porque a Bíblia diz assim, né, que Deus ele honra aquele que o serve. Né? A gente não pode confundir honra com glória. Né? E quando você for honrado, a Bíblia diz assim, não seja a tua boca que te louve, mas a do outro. E quando a boca do outro te louvar, né, te honrar, a glória tem que ser de Deus. Então muitas pessoas, infelizmente, confundem Deus, abençoa elas se destacam e elas confundem a honra com a glória. E ao invés de desfrutar da honra e glorificar a Deus, acabam querendo a glória para si. Então, isso chama-se imaturidade espiritual. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Então, os cultos à personalidade, os coríntios, eles deviam seguir a Deus e não aos ministros. Né? E os ministros também não deveriam, né, de maneira alguma, querer para si essa glória. Né? Então, Paulo fala, olha, vocês
um é desse, outro é daquele, daquele outro. Não. Todos nós somos de Cristo. Isso. E Paulo fala, um planta, o outro rega. Né? Um convida para vir na igreja, o outro doutrina, o outro pastor batiza, mas quem dá o crescimento é Deus. A glória é de Deus. A né? glória é dele. Não, aquelas almas não são minhas, aquelas almas são tuas. Né? Aquele povo quem trouxe fui eu. Não. Né? É a glória de Deus. A igreja, Deus usou a igreja para ganhar almas. Então aqui diz assim que os obstáculos, o primeiro obstáculo é a imaturidade espiritual. E junto com ela vem o orgulho. Quero citar aqui uma questão que eu acho interessante. A Bíblia diz assim, porque não pensemos nós que quando a gente lê a igreja de Atos 2 ali, que tinham tudo em comum, aquela igreja linda, maravilhosa, não pensemos nós que não havia pessoas invejosas ali, que não havia pessoas problemáticas ali. Né? Quando você vê lá a história de Barnabé, Barnabé vai lá, vende uma propriedade, traz tudo e deposita aos pés dos apóstolos. Os irmãos agradeceram, olha, glória a Deus pela vida de Barnabé. Ananias e Safira viram isso, foram lá, venderam uma propriedade, reteram uma parte e levaram o restante como se fosse tudo aos pés dos apóstolos. Olha, nós também queremos a glória. Deus não permitiu aquilo, né? Então não era assim um mar de rosas, havia esses problemas. Só que a maturidade espiritual nos ajuda a vencer o orgulho. Agora, quando junta a imaturidade e deixa o orgulho entrar no coração, o que acontece? A Bíblia diz assim, olha, problemas existem na igreja. Não existe igreja que não tenha problema. Né? A igreja não sai expondo seus problemas, não deveria pelo menos. Né? Se ela é madura espiritualmente, ela resolve. Né? Se a igreja ela é madura espiritualmente, se o cristão ele é maduro espiritualmente, ele entende assim, ó, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que a Bíblia diz? Né? Os irmãos que estão assistindo, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, a Bíblia diz, vai na rede social e expõe ele. É assim, pastor, que a Bíblia diz? Então, né? Né? Vai na rede social e fique se vitimizando. Né? Vai na rede social e fique se vitimizando como se você, né, fosse, né, o culpado de tudo. Não, a Bíblia diz, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, você é um cristão maduro, você não vai expor seu irmão, você não vai expor a igreja, você não vai fazer uma antipropaganda. Vai ter com ele só. Por que só? Porque quando você está só com a pessoa, não é no Facebook, é no face a face, no face a face. Né? E você vai ter com ele só, ali há uma grande possibilidade do orgulho não se fazer presente. Porque ali a intenção é resolver. Agora, quando você vai numa rede social e aí você vai no público, né, e talvez alguém possa não concordar, o orgulho entra no coração. Você não quer, né? Você não quer ser inferiorizado. Aí você fala, você é respondido, você rebate e você rebate de novo e vira uma guerra. Né? Então, nós cristãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque as redes sociais, elas são uma propaganda da igreja também. Né? E muitas pessoas usam as redes sociais para fazer uma antipropaganda. Parece que na rede social, né, pastor Fábio, parece que vale tudo, né? Que ali, os princípios que nós usamos no dia a dia, parece que ali estão liberados, né? Se a gente não tomar cuidado, de fato, se transforma num ambiente pecaminoso. Porque o público é grande, né? Muito, e você não quer perder uma guerra diante de um público grande. Não é? Né? Você não quer perder uma batalha. Agora, se você está só com o teu irmão resolvendo aquela questão, né? Se você perder ali para o bem da unidade, você perde com humildade. Agora, num público maior, gigantesco como o da rede social, você não quer perder, então você vai buscar argumento, você vai tentar rebater e vai tentar, e muitas vezes aquilo que seria resolvido tão fácil numa conversa se transforma numa confusão tremenda. Tá? Então são obstáculos, né? E não só nas redes sociais, tantas outras formas, são obstáculos, né? A imaturidade espiritual, tá? E essa imaturidade vem pelo pouco conhecimento do Deus que a gente serve. Tá? Porque às vezes, se você, que nem nós estamos estudando sobre a unidade da Trindade, se você for a fundo na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, perceber ali, né, essa unidade e o que essa unidade passa para nós como igreja, você vai crescer espiritualmente, você vai ter maturidade, você vai entender assim, olha, não, né, Deus me chamou
não só para viver em paz, mas para promover a paz. Ser um pacificador é promover a paz. Né? E isso te ajuda também a vencer esse grande mal, né? O grande mal que é o orgulho. E o orgulho só é abandonado através do reconhecimento da humildade. Olha só, né? Cristo, ele, né, sendo Deus, ele se fez homem, né? Ele esvaziou-se a si mesmo. Por que eu vou ficar com esse orgulho? Por que eu vou ficar teimando nessa queixa? Por que eu vou ficar contendendo muitas vezes muitas vezes com o meu pastor ou com as minhas ovelhas? Por que eu vou ficar expondo, né, coisas? Porque isso é uma antipropaganda. E quando o orgulho vem, a gente não está preocupado com o que está ao redor. O orgulho ele é terrível, né, porque eu não me preocupo. Satanás, quando ele se orgulhou lá no céu e ele ia ser expulso, ele não se preocupou, eu vou destruir uma terça parte desses anjos aqui. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com o orgulho dele. Né? E muitas pessoas, infelizmente, em nome do seu orgulho, eles trabalham contra a unidade da igreja e não estão preocupados se tem um cristão, se tem um novo convertido ali, que vai escandalizar. Não está nem aí. Uma vez eu ouvi uma frase do senhor até, pastor, uma mensagem que o senhor pregou lá em 1900, em Guaraná de Rolha, quando o senhor esteve aqui pela primeira vez, que diz assim, o senhor disse numa mensagem, eu gravei, eu repito isso muitas vezes. O que você faz, fala tão alto, que eu não ouço o que você diz. Né? O que você faz, fala tão alto, que eu não ouço o que você diz. E eu ouvi uma outra frase, que eu achei interessante, uma história, de um pastor, ele estava evangelizando uma família, e um irmão, né, mal intencionado, foi lá visitar essa família. Vocês estão vindo aqui na igreja? Fique preparado. Daqui a pouco vem uma doutrina aí na igreja aí, que é tal do dízimo. Tem que dar tanto para a igreja, tem que e tal. Daí passou uns dias, o pastor foi lá visitar essa família e falou, pastores, me diga uma coisa. É verdade que o senhor quer que eu dê tantos por cento para a igreja? Pastor, não, irmão. Não quero que você dê tantos por cento. 10%, não. Eu quero 100% de você. Você é muito especial. Nós não queremos 10%, nós queremos 100%. O que você tem, o que você é, que você invista tudo no reino de Deus porque você é valioso. Né? Glória a Deus, né? O pastor conseguiu desfazer aquele orgulho, né? Então, esses obstáculos são terríveis e nós temos que olhar para nós. Examine-se o homem a si mesmo. Como que está a minha maturidade espiritual? Estou sendo imaturo? Estou criando intrigas? Né? Como Paulo diz aos Gálatas, vocês estão se devorando. Estou me devorando com alguém? Não, então eu vou parar. Vou abandonar a rede social, vou lá sentar com essa pessoa e vou resolver com ela. Né? Não vou deixar o orgulho entrar no meu coração para eu ficar em guerras intermináveis. Vou trabalhar pela unidade do povo de Deus. Que bênção aí, pastor Fábio. Eu fico pensando que há um grande trabalho a ser realizado pelos que são maduros em Cristo, né? Que é o discipulado, né? Porque a imaturidade, como foi bem dito, né? Ela produz muitos desacertos. E nós precisamos, com a graça e a misericórdia de Deus, que essas pessoas sejam reorientadas. Aí, Paulo diz, né, que aqueles que foram chamados para dirigir o corpo, para abençoar o corpo, os diversos ministérios, de repente muita gente que está aqui com a gente faça parte de ministérios os mais diversos, né? Estas pessoas, elas têm a obrigação espiritual de orientar essas pessoas. O discipulado é fantástico, né? Quando a pessoa, de repente, o imaturo toma algumas decisões e você chega, olha, meu irmão, o caminho é aqui. Minha irmã, o caminho é aqui. Este é o caminho, né? E voltando lá como você citou, né, que quando Paulo diz assim, irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus se esvaziou, que essa é a questão. Tende em vocês esse mesmo sentimento, né? Mas aí vai sempre precisar de ter uma voz, né, de pessoas maduras, e quem sabe muitas pessoas que estejam aqui com a gente são pessoas maduras que vão fazer isso de uma forma madura. Não é no Facebook, é no face a face. Gostei disso. Vão ser os promotores da paz, Promotores da paz. Muito bem, pastor, nós temos aí alguns minutos e eu gostaria aqui de, nessas duas últimas
perguntas referentes à aplicação do tema e fechando aqui, porque fala sobre a proposta, né, que andemos em unidade, refletindo a imagem de Deus e que andemos em unidade, proclamando o reino de Deus. Glória a Deus. Nessa primeira aplicação aqui, pastor Fábio, andemos em unidade, refletindo a imagem de Deus. Você acredita que suas ações, claro que isso aqui é uma questão muito pessoal, mas para compartilhar aqui, né, com os nossos alunos na Escola Bíblica do Sul, você acredita que as ações e que as palavras estão refletindo a imagem de Deus, contribuindo para a unidade da igreja? Claro que aí, pastor Fábio, não seria o pastor Fábio, mas assim para os nossos irmãos, né, ó, as suas ações e as suas palavras estão contribuindo. Isso é importante, que as nossas ações e que as nossas palavras contribuam mesmo para a unidade deste corpo? Com certeza, né? Nós somos uma pregação viva, né? E nós pregamos aos olhos das pessoas e aos ouvidos delas. Né? Então, não adianta eu querer pregar aos ouvidos das pessoas se aos olhos dela a pregação não é eficaz. Olha só. Então, como que eu prego aos olhos das pessoas? Eu prego aos olhos dela através das minhas ações, né? E aos ouvidos dela através das minhas palavras. Então, as minhas ações, elas precisam andar de acordo com as minhas palavras, né? Então, não adianta eu comentar aqui sobre rede social e amanhã eu estar lá acabando com o povo todo na rede social, né? Ou se alguém me ofende na rede social, eu vou lá e dou resposta e réplica e tréplica, né? Então, não adianta, né? Então, eu preciso ter essa maturidade. Que tem coisas que não se resolvem assim, né? Jesus, ele ensina essa maturidade. Então, né, nós precisamos cuidar, né, das nossas ações e das nossas palavras. E quando eu falo das ações aqui, a gente tem que ir mais profundo, né? Não só das minhas ações, mas das intenções com que eu faço essas ações. Porque eu posso ter boas ações com más intenções, né? Eu posso fazer coisas boas, mas com a intenção errada. Então, além das ações, cuidado com as intenções. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, né? Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, coisas certas, da forma certa, com a intenção certa. Né? Então, vigiemos, né? Vigiemos nossas ações, nossas palavras, mas acima de tudo, vigiemos nossas intenções. Que a nossa intenção seja... profundo. 1 Coríntios 10, 31, ele é a base de tudo, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Faça para a glória de Deus. Então, o que é comer e beber? São as necessidades básicas do ser humano, né? O mais básico do ser humano é comer e beber. E aí ele abre o leque. E qualquer outra coisa se faça na intenção de glorificar a Deus. Dificilmente você errará. Maravilhoso, né? Amém, glória a Deus. Andemos em unidade, proclamando o reino de Deus, a segunda aplicação. Como a cultura da unidade pode promover a proclamação do reino de Deus? Como que isso pode acontecer? Aí pede aqui para que citemos exemplos concretos, de repente a gente não tenhamos tanto tempo para isso, que aí fique também, né, a critério de cada aluno lá na sua casa, mas o que puder contribuir aqui para a gente encerrar hoje, a gente agradece. Eu vou retornar aquele exemplo que a gente deu, né? Cite exemplos concretos, né? Essa cultura que a gente adotou, né? Nós não adotamos, nós já chegamos ali na Atlântida, já havia cultura ali, né? A gente só achou muito lindo e estamos incentivando a continuar, né? Essa cultura assim do abraçar as pessoas, da recepção, né? Aquela recepção carinhosa, né? Aquela recepção calorosa, que muitas vezes as pessoas elas veem a igreja preocupadas, chateadas, brigaram em casa, estão se sentindo sozinhas. E essa recepção calorosa é um exemplo concreto, né? De você... muitas igrejas trabalham, mas a recepção não deve ser apenas calorosa. Essa recepção deve ser sincera. Porque se ela for calorosa e não for sincera, ela vai ser mecânica, né? O pastor vai chegar lá hoje, vem cá, eu vou dar um cursinho aqui. Abraça assim, abraça assado, tá? Diz isso, diz assim, assim, assim. Tá? Então, vocês estão treinadinhos? Aí aquilo não vai ser mecânico, né?
essa recepção, esse acolhimento, ele não deve ser apenas, né, caloroso, mas ele deve ser sincero. Né? Olha, é o que nós temos para te oferecer. Né? Fundo da alma. O fundo né? da alma, É né? amor mesmo. O que nós temos para te oferecer é esse amor, né? Então isso se torna uma proclamação do reino de Deus. Né? Deus é glorificado nisso. Deus é glorificado. Deus é glorificado, né? E através da unidade da igreja, através, né, da maneira como eu administro, né, a minha vida com Deus, a maneira como eu administro a minha vida no meu trabalho, porque eu posso chegar na igreja e pregar e falar bonito, mas eu ser uma pessoa estúpida no trabalho, uma pessoa desleixada no trabalho, uma pessoa arrogante. Né? Então, o que você vive na igreja, ele é um abastecimento para você resplandecer lá fora, né? Porque a Bíblia diz assim resplandeça a vossa luz diante dos irmãos. Não é assim? Não. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Para que vejam das pessoas lá fora. E essa luz você recebe ela ali com os irmãos, né? Esse fortalecimento nessa unidade, né? E se torna ali uma cultura proclamadora. Para que vejam as vossas Essas boas obras e glorifiquem a Deus. E né? glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Exatamente. Então é maravilhoso, né? Porque as pessoas vão ver, olha, você é diferente, né? E aí você, não, é porque eu tenho um Deus que me ama, né? Que apesar das minhas falhas, eu não sou especial, eu tenho um Deus especial. Né? Eu não deixo aquilo ir para o meu coração, achar que eu sou diferente. Não, eu tenho um Deus que me ensinou a ser diferente. Né? Me ensinou a ser diferente e a glória é dele. Né? E isso se torna um testemunho para as pessoas. Nisto Deus é glorificado. É glorificado. Amém. Pastor Fábio, que Deus te abençoe. Amém. Muitíssimo Glória obrigado. a Deus. Aprendemos muito aqui. Fomos muito abençoados. Que Deus abençoe. Eu vou pedir a gentileza. Olha o nosso povo aí, irmãos e irmãs com a gente aqui, nossa gratidão. Glória a Deus. Eu vou pedir que o pastor nos abençoe com mais uma oração hoje aqui, então. Amém. Vamos orar, né, gente? Amém. Vamos orar, porque nós precisamos desse desafio, né? Esse desafio de assumir aqui, diz assim, assumir uma responsabilidade pessoal. É um desafio. É um desafio. Né? Muitas pessoas, infelizmente, elas estão ali lutando para destruir a unidade da igreja. Então, assuma você um compromisso pessoal. Não, eu vou lutar para amar o meu irmão, apesar das dificuldades dele, dos problemas dele, do temperamento dele, eu vou amá-lo. Eu vou fazer o possível para ele se sentir amado por mim. Ah, mas isso vai mudar ele? Não sei se vai mudar ele, mas ele vai saber que ele é amado. Né? E isso vai se tornar uma propaganda, né, da igreja, um marketing da igreja, nessa unidade, esse amor. E a cada dia o Senhor vai trazer alguém. E esse alguém vai chegar ali e vai ver, ó, aqui é diferente. Aqui é diferente. Né? E eu quero viver essa diferença. Amém? Então aqui diz que é uma responsabilidade pessoal. Né? Pessoal. Então nós temos que ser os promotores disso. Amém. Amém? Oremos então, pastor? Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a igreja, mesmo em meio a tantas dificuldades, Pai, em meio a tantos problemas, lutas, que ela sempre teve, Senhor. Em toda a sua história, nunca foi fácil ser cristão. Tanto é que Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então hoje nós continuamos neste mesmo propósito, Senhor. Viver em unidade, amar o nosso próximo, porque se nós não amamos o irmão que vemos, como podemos dizer que amamos o Senhor que não vemos? Se nós não temos comunhão com o nosso irmão, como teremos comunhão com o Senhor? Como teremos comunhão com o Espírito Santo? Então nós queremos assumir essa responsabilidade pessoal de sermos promotores da unidade, de sermos promotores da paz, de sermos promotores de uma evangelização através da unidade do corpo, que é a igreja do Senhor. Nós oramos, ó Deus, porque os obstáculos eles estão presentes. A tua palavra diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, porque os homens seriam orgulhosos, os homens seriam imaturos e tantas outras características que o apóstolo Paulo dá que haveria no ser humano nos últimos dias. Mas nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, que tenha misericórdia de nós, para que possamos fazer a diferença nesse tempo, para que nesse tempo em que o Senhor nos chamou para estarmos te servindo, possamos fazer a diferença, possamos ser agradáveis ao Senhor, primeiramente, ser agradáveis aos irmãos e, por consequência, ser agradáveis àqueles que se aproximarem de nós, para que assim possamos
testemunhar do teu evangelho santo, poderoso, maravilhoso, e assim o Senhor acrescente à igreja aqueles que hão de salvar-se através, Pai querido, desse testemunho de unidade, de amor, de perseverança da tua igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Nós oramos e glorificamos o teu nome por todos aqueles, Pai, que têm feito isso, todos aqueles que têm lutado por isso, Pai. Todos aqueles, ó Deus amado, que têm abrido mão do seu orgulho, que têm procurado ser maduros espiritualmente para saber lidar com as dificuldades, saber buscar na tua palavra respostas e não nas redes sociais e não em opiniões alheias, mas na tua palavra, buscando as respostas para as dificuldades que surgem e assim vencendo-as e continuando marchando, perseverando na comunhão, no partir do pão, nas orações, com temor, Pai querido, e com certeza o resultado será que a cada dia o Senhor acrescentará à igreja aqueles que hão de salvar-se. Por tudo isso nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Fábio, nossa Glória gratidão, a Deus. por gentileza, leve o nosso abraço à missionária Eliane, Amém. leve o nosso abraço ao Abner e ao Oliver. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe por ter estado aqui com a gente na nossa Escola Bíblica do Sul. Que Deus te abençoe, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.